Oi, gente nossa, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo a este canal, Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo. Se você é ou não é, não importa. Se você está dentro desse sistema, desses movimentos mentirosos por aí, debaixo dessas maldição, mas fica me ouvindo. Porque todas as religiões estão debaixo de maldição. A graça não é religião. A graça é uma libertação. Porque o próprio apóstolo Paulo diz, no capítulo 6 de Romanos, versículo 14, vós não está no pecado, vós está na graça. Porque o que é graça? Liberta. Então vamos lá, meu irmão. Minha irmã, um abração para todos vocês, um beijo no coração de todos vocês, de onde vocês estão, seja o horário que for que você me ouvir, você compartilha, divulga, aperta somente, dá só um toque aí no botão. Não precisa nada mais do que isso, você já está me ajudando. É uma das maiores ofertas que você está fazendo por mim. Eu sou pequenininho, eu tenho apenas pouco escrito, tenho até uma boa quantidade de visualização, mas não importa, eu sei que através dessas palavras eu tenho alcançado muita gente que está dentro da mentira e está conhecendo a verdade. E o tema da mensagem que eu tenho é essa: o diabo e Satanás não é o mesmo, como disse as religiões. Esse é o tema da mensagem. O diabo e Satanás não é o mesmo, como dizem as religiões. Porque as religiões colocam tudo dentro do mesmo saco, colocam tudo dentro do mesmo balaio. É tudo a mesma coisa. A palavra Satã, no hebraico, Satanás é brasileiro. É na nossa língua, mas a palavra é Satã, tá no hebraico. E a palavra diablo, não diabo, diablo, também no hebraico. Então nós temos que saber que Satanás e diabo é o quê? É um espírito? Ou é um ser? Ou é um homem? As religiões torcem como se torce uma peça de roupa, como torce uma roupa, como numa lavadeira antigamente, lavava a roupa, ela pegava a roupa, torcia. E é isso que as religiões fazem. Mas nós o ensinamos de acordo com este livro. Porque Satanás e diabo é um adjetivo. Nada mais do que isso. É um adjetivo, não existe. Sabe uma coisa que não existe e eles querem que existe? Eles formaram, fizeram o diabo, fizeram o Satanás, fizeram o demônio, fizeram pecado, fizeram julgamento, fizeram juízo, fizeram o céu, fizeram o inferno. A religião fez um monte. Mas dentro desse livro nós desmentimos tudo isso. Porque eu passei por isso. 44 anos lá dentro. O que você acha? Eu era de linha de frente. Eu não era membro de banco, como diz o ditado por aí. Membro de banco é parafuso, é pé de banco. Eu era de linha de frente. Eu era lá de cima do púlpito. Eu era aquele falante. Aquele que dava aula para pastor. Eu tenho 11 pastores que aprenderam comigo. Eu posso dizer que eu formei 11 pastores. Hoje, se eu pudesse ir lá e tomar essa credencial dele, falar para ele, para com essas mentiras, que tudo isso é mentira. Eu fiz 3 tipos de teologia. Então não adiantava e não adianta ninguém tentar bater de frente comigo, porque eu vou aqui dentro.
dentro deste livro. Mas vamos lá. Diabo e Satanás. Então, o povo, por falta de conhecimento, eles não sabem que Satanás significa aquele que opõe. Aquele que opõe na vida de uma pessoa. Que Satanás não é um espírito. Deus jamais criaria um espírito mau. Todos os espíritos são de Deus. Está ali no capítulo 12 de Hebreus, e versículo 9. Deus, ele é o Pai do Espírito, e Deus jamais criaria um espírito mau, porque se esse espírito tem que voltar para Deus, como disse ali em Romanos 8, e versículo 9, todos que têm o Espírito de Deus, esse é de Deus. Versículo 14, os que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, você não existe maldade no seu coração, não existe ingratidão, não existe cobiça, malícia, todas essas coisas. Se você é um verdadeiro servo de Deus. Você olha para Gálatas. Vão comigo. Você olha para Gálatas. Capítulo 5. Qual é o fruto da carne? Capítulo 5, e versículo do 18 ao 22. Qual é o fruto da carne? Tudo que não presta. Então, esse é o verdadeiro diabo. Tudo aquilo que não presta está na carne. Inveja, impureza, cobiça, malícia, ciúme, discórdia, tudo que não presta, assassinato, tudo que não presta é fruto da carne. Agora você olha para o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Amor. O maior mandamento de Deus. Paz. Você quer coisa mais? Paz. Longanimidade. Esperança, fé, bondade, temperança. Esse é o fruto do Espírito. Então, Deus criaria um espírito mau para viver no meio do seu povo? Então, você vê que aí já descarta. Então, a palavra Satanás significa aquele que opõe. E diabo é aquele que acusa. Então vamos lá para nós ganhar tempo. Você olha lá atrás, lá no início, quando aquele profeta foi a Balaão foi amaldiçoar o povo. Quem foi que o pôs na frente e não deixou que ele fosse amaldiçoar o povo? Aquele anjo estava fazendo um papel de Satanás. Ele estava opondo na vida do profeta. Olhamos lá para Davi, no capítulo 21 de 1 Crônica. Satanás incitou a Davi a numerar o povo de Deus, pela qual era proibido por Deus. Por causa disso, 70 mil homens morreram em Jerusalém por causa disso. Então foi incitado, ele o pôs na vida de Davi. E não podia fazer isso. Aí você vê outra vez, quando no capítulo 16 ali de Mateus, quando Jesus diz que em breve, antes ele tinha perguntado o que diz os homens por aí ao meu respeito. Uns diz que tu és João Batista, outros diz que tu és Elias, Isaías, Jeremias, algum dos profetas. E vós o que disseste, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Não revelou a carne nem o sangue, Pedro, mas sim meu Pai que está no céu. Pedro ficou contente. Opa! Agora, muita gente, por falta de conhecimento, ele diz assim, olha, no mesmo tempo que ele estava sendo usado pelo Espírito Santo,
o diabo entrou dentro dele. Satanás entrou dentro dele. Não entra dentro de ninguém. Como é que uma coisa que não existe vai entrar dentro de uma pessoa? Agora você vai entender a minha colocação. Quando Jesus disse que em breve ele seria entregue nas mãos dos homens e eles o crucificariam, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Pedro chamou Jesus à parte. Vem cá, Jesus. De maneira nenhuma isso vai acontecer. Eu não vou deixar isso acontecer com o senhor. Ele pensou que Jesus ia bater nas costas dele e falar: ô Pedro, ainda bem, hein? Você é meu amigo, você é meu companheiro, você está comigo. Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque ele estava opondo na vida de Jesus. Todo aquele que opõe, aquele que opõe na vida, vindo os filhos de Deus, e veio também Satanás. Conhece meu servo Jó? Conheço. Ele estava opondo na vida de Jó. Era o quê? O Satanás. Aquele que estava opondo na vida era um Satanás. Agora vamos lá, para você entender que no capítulo 22, versículo 3, diz que Satanás entrou no coração de Judas Iscariote. Porque ele estava fazendo o quê? Opondo na vida de Jesus. Ele participou, ele sendo um verdadeiro diabo, ele participou da ceia, ele andava com Jesus, ele comeu bocado ali do pão molhado com vinho ali junto de Jesus, e era o próprio diabo. Lá em 17 de João, versículo 12, o que Jesus diz? Nenhum se perdeu no seu filho da perdição, porque a finalidade dele, o ministério dele, o que ele tinha que fazer era aquilo. Então, Judas era um verdadeiro diabo. Então, o que não bate, e essa conta não fecha, que um diabo não pode entrar dentro de outro. Como é que Satanás pode entrar dentro de um diabo? Que lá no capítulo 6, versículo 70 de João, livro biográfico de João, Jesus disse: eu não escolhi, não foi 12 apóstolos, mas um é o diabo. Um desses 12 é um diabo. Então Judas era um diabo. Agora, como é que Judas, sendo um diabo, Satanás vai entrar dentro? Ué, como é que pode isso? Ali, Jesus diz porque Judas estava sempre acusando Jesus perante as autoridades. Então ele era um diabo. E ali o escritor diz que Satanás entrou em Judas. No coração não, o coração não entra, porque o coração é o lugar que bombeia sangue. Ele teve um mau pensamento, a mente dele foi uma mente maligna. Mas Judas era o verdadeiro diabo. Então você já viu um diabo entrar dentro de outro diabo? Me explica isso. Você que é um teólogo, você que é um pastorzão, professor da escola dominical, desvenda esse mistério. Desvenda, desamarra esse nó. Como diz aquela música, desate que eu quero ver, esse nó que eu te dei, não desato para você, você tem que desatar. Ué, desata esse nó. Se ele era o diabo, como é que outro diabo vai entrar dentro de um outro diabo? Então, meu irmão, você olha para Paulo. Eu fui impedido por Satanás de pregar em determinado lugar. Como impedido por Satanás? Foram homens que incitaram, que não deixaram que Paulo pregasse. Eles queriam que Paulo pregasse a circuncisão, queria que Paulo pregasse a lei. Paulo não pregava a lei, então foi impedido. Ele disse: Satanás me impediu. Quem é Satanás? Foi aqueles que impediram. Todo aquele que impede, opõe na vida de uma pessoa. Ele diz: fui ferido por Satanás. Satanás me feriu na boca. Quando ele chamou o sumo sacerdote de parede embranqueada, deram um tapa na boca. Quem foi esse? Fui ferido por Satanás.
foi um que opôs na vida de Paulo. Então, nos dias de hoje não é diferente, não existe esse ser de cauda, esse ser de chifre. Existe uma banda aí, que eu não sei o nome da banda, mas o camarada para mim é um idiota. O camarada é um tribuloso. O camarada pôs a foto de Deus. Fizeram a foto de Deus. Pegou lá do Apocalipse, como diz João, um senhor já no cabelo branco, velhinho, barbudo, ali de cabeça baixa, como fosse Deus. Do outro lado, eles colocam a foto do diabo, de chifre, de rabo, de asa de morcego, de tal, nariz, cor, pele avermelhada. Mas quem disse isso? Aí eles fazem a foto de Jesus, loiro, aquela figura bonita, depois do quadro. Onde está isso? Então, meu irmão, você sabe que Pedro disse assim, que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quem é esse diabo? Sua carne. Você que é um fofoqueiro, você que anda opondo na vida de uma pessoa, você é um satanás. Você que anda, muitas vezes, criticando, né? A pessoa critica, você que é pastor, que só serve para subir lá no púlpito e criticar as pessoas, zombar das pessoas, falar mal das pessoas, você é um diabo, você é um demônio, você está se opondo. Esse é o verdadeiro demônio, esse é o verdadeiro diabo, que essa Bíblia fala. Mas não existe esse ser. É um adjetivo. Diabo e Satanás não existe. Existe para a religião, para trazer medo para o povo. Isso começou no século XI, onde foi pintada essa figura. Foi feito vários quadros, depois fizeram filmes e filmes, músicas de teatro, e até o dia de hoje está na mente dos religiosos. Mas nós que somos libertos da graça, nós cremos conforme esse livro nos ensina. Porque Jesus chamou duas pessoas de diabo. Chamou Judas e chamou Moisés. Eu não vos acuso, porque lá Apocalipse capítulo 12, versículo 10 e 11, o acusador das vossas almas, que acusa perante Deus dia e noite, está no meio de vós. Esse acusador é o diabo. Jesus diz em João 5,45, eu não vos acuso, porque quem vos acusa é Moisés. Moisés era o acusador. Então Jesus apontou Moisés e Judas como como um diabo. Então, meu irmão, se você acusa alguém, se você opõe na vida de alguém, você é um satanás ou você é um diabo. Fique com esta palavra. Fique sempre atento às palavras da graça, porque a graça não está aqui para enganar. A graça está aqui para te alertar das mentiras que há quase 2000 anos está dentro da sua mente. Meu irmão, graça e paz para todos vocês. Bye, bye.